Capítulo 9. Arte da paquera. A paquera é mais do que diversão, ela é fundamental. Toda a nossa sobrevivência como espécie depende da conexão humana. Se pararmos de paquerar, de nos apaixonar e reproduzir, a espécie pode desaparecer, ainda que a natureza tenha nos fornecido todas as funções necessárias para suprir a chance de extinção. Nem todos sabem como usá-los da melhor forma. Isso é particularmente verdade no que diz respeito à paquera. Charlene, uma gerente com um vasto guarda-roupa, e Kira, uma fisioterapeuta, chegam cedo à popular boate Seste a fim de conseguir uma mesa no centro, com ótima vista para o bar e para a pista de dança. Em pouco tempo as pessoas vão chegando e o lugar fica cheio. As duas mulheres estão muito bem vestidas e parecem se sentir à vontade, enquanto Charlene conversa com Kira, analisa o lugar e brinca com alguns fios de seu cabelo. Frequentemente ela movimenta seu corpo e de vez em quando coloca os cotovelos sobre a mesa e apoia a cabeça nas mãos. Faz biquinho e paquera os homens que ela considera atraentes. Charlene acha que está sendo sensual, mas não está. Ela está fazendo o que muitas pessoas, homens e mulheres, fazem quando estão à procura de parceiros. Confunde sensualidade com simpatia. Na realidade, suas ações a estão fazendo parecer mais insegura e infantil, passando uma impressão de imaturidade. Kira, do contrário, parece equilibrada e serena. Na maior parte do tempo, fica sentada com Charlene e quieta, com uma cabeça levemente abaixada. Mas sem perder o contato visual. De quando em quando, à medida que toma seu coquetel, seus olhos observam por cima dos óculos e vai captando o lugar sem pressa. Na realidade, se você observar de perto, Kira parece agir com a metade da velocidade de Charlene. Ela parece confiante e segura e libera uma energia sexual madura. Kira avistou Harvey, um rapaz que viu há pouco tempo em uma festa, mas nunca o conheceu apropriadamente. Ela estava próxima o suficiente para ouvi-lo conversar sobre velejar nas Bahamas. Eu achou atraente e interessante. Kira adora velejar. E aqui está ele com alguns outros rapazes, encostado no bar. Kira o mantém em sua visão periférica e espera que ele olhe em sua direção. Assim que ele o faz, Kira conta até 3, pede licença, levanta-se e ainda em direção às escadas até o balcão. Passa por Harvey e seus amigos, inclina sutilmente o quadril e abaixa um pouco a cabeça, porque a cabeça abaixada, porque nós humanos parecemos ficar mais intrigados pela vergonha do que pela ousadia. Depois os olhos de Kira se fixam em seu alvo por um rápido momento. Ele a vê no momento em que percebe que Harvey a notou. Kira olha em outra direção de maneira tímida, mas antes de Harvey ter um tempo para reagir, Kira olha para ele novamente.
dessa vez fechando os olhos muito levemente, muito lentamente e querendo sorrir. Harvey entende a mensagem. O que você acaba de observar é o que os cientistas chamam de rotina de promessa, privação por parte de Kira e uma reação por estímulo por parte de Harvey. A criação de um estímulo tem tudo a ver com tensão e liberação, seja em relação a filmes de terror, montanhas russas ou sexualidade humana. A rotina de promessa, privação que Kira usou com Harvey é o segredo da paquera e é usado tanto por homens quanto por mulheres para criar um estímulo. Sua dinâmica é exatamente o que o nome indica: dar atenção, depois retirá-la, depois dar atenção novamente, tensão, liberação, tensão, contato visual, olhar para outra direção, contato visual. Um olhar não necessariamente significa alguma coisa, mas Kira andou de uma forma provocante, deu a Harvey um segundo olhar e sorriu com a cabeça levemente abaixada para sugerir timidez. Tudo isso se resume em um sinal inconfundível de interesse. Homens e mulheres de todo o mundo usam esse esquema básico, baseado no caminhar de uma mulher ou de um homem, acompanhado de contato visual e de um sorriso para indicar e estimular o interesse em outra pessoa. A rotina de promessa, privação e o segredo da paquera e é usado para criar um estímulo. Kira oferece silenciosamente um convite e pouco depois Harvey responde. Ele sobe as escadas até o balcão, onde pode claramente ver Kira olhar para baixo em direção à pista de dança. Ele olha nos olhos dela, sorri e se apresenta. Outra bebida? Harvey pergunta. Obrigado, Kira sorri e responde, mas estou aqui com uma amiga e estamos comemorando sua promoção, então eu tenho que voltar para ficar com ela. Bem, Harvey respondeu, você poderia me convidar para comemorar com vocês. Na realidade, eu ficaria feliz em comprar um champanhe. É sempre agradável ter uma boa desculpa para comprar champanhe. Ele ri. Ainda que Kira saiba que Charlene não se importaria se ele se juntasse a ela diz, é muito generoso da sua parte, mas combinamos que esta seria uma noite só nossa. Você sabe, para pôr as fofocas em dia. Kira inclina a cabeça, olha para ele rapidamente e depois desvia o olhar. O que você acha de nos encontrarmos amanhã? No mesmo horário e no mesmo lugar, ou no mesmo horário e em um lugar diferente, ou Kira ri. Desculpe-me, amanhã eu não posso, mas se você me der o número do seu telefone, posso ligar para você depois de verificar minha agenda. Tenho certeza de que poderemos fazer alguma coisa em algum momento. A verdade é que Kira sabe que Charlene não se importaria se ela passasse um pouco mais de tempo com Harvey. Ela tampouco estará ocupada na noite seguinte. Tudo que ela planejou foi lavar roupa. O que Kira faz é usar o universalmente conhecido princípio da escassez como parte de sua estratégia de paquera. O princípio da escassez como fica mais intrigante. No geral, os seres humanos querem mais do que podem ter, portanto, uma maneira simples de se tornar mais desejável é usar
o princípio da escassez. A ideia é dar a impressão de que você é popular e está sendo bastante requisitado. Nem sempre conseguirá o que quer. Se você pudesse ser a mosca na parede do hoje um popular salão de beleza em Kansas City, você se divertiria ao perceber que a recepcionista trata os clientes novos e velhos da mesma forma. É algo assim, hoje, bom dia, ou oi, oi, Bethany, aqui é ela, Fosco. Olá, ela, como você está? Bethany, preciso de um favor. Você pode me encaixar na quinta-feira às 11 horas da manhã? Bethany verifica a agenda e vê se este horário está disponível. Desculpe lá, esse horário já está ocupado, mas posso abrir uma vaga para você às 10h30 ou meio-dia. Algum desses horários está bom para você? Muito obrigado, Bethany. Vou aceitar o de 10h30. Você não sabe como estou grata. Estarei aí sem atraso. O fato é que praticamente você nunca conseguirá o horário que deseja hoje, mesmo se ele estiver disponível, a menos que agende com semanas de antecedência, porque por quê? Porque os donos compreenderam o princípio da escassez e sabem que, quando as pessoas pensam que algo é bastante procurado, sua percepção do valor aumenta e faz que elas continuem voltando. Sim, as pessoas e anunciantes usam essa tática o tempo inteiro, mas nossa reação já é tão instintiva que nunca paramos de ser enganados por ela. Por exemplo, todos sabem que é notoriamente difícil conseguir reservas nos melhores restaurantes. Mas isso não ocorre necessariamente porque todas as mesas estão de fato ocupadas. Da mesma forma, estilistas de moda são muito detalhistas no que diz respeito aos lugares onde suas linhas são vendidas no mercado e suas etiquetas com preços altíssimos servem para incluir a maioria dos compradores. Quando os anunciantes de rádio, televisão e jornais nos bombardeiam com afirmação como enquanto durem os estoques, limite de 2 itens por cliente, edição limitada e promoção válida apenas até domingo. Eles estão usando o princípio da escassez. Utilize o princípio da escassez. E como tirar vantagem desse princípio faz alguém se apaixonar por você. O princípio aumenta seu valor nos estágios iniciais de um relacionamento, faz você parecer mais raro, precioso e digno de ser cortejado. Voltemos ao cenário do SEST. Na pista principal, o clube está lotado. Carlos e seu sobrinho Jason, que trabalha com o cumprimento de leis, acabaram de chegar. Estão sentados no final do bar, tomando algumas cervejas. Eles notaram Charlene sentada sozinha na mesa, ainda fazendo biquinho e olhando fixamente para os homens que ela considerava atraentes. Seu comportamento não especificamente os atrai, mas há algo nela que parece incerto e desagradável. Os olhos dele se movem.
até encontrar uma mulher que também está sentada sozinha. Dana não está mexendo no cabelo de uma maneira evidente, tampouco se movimenta para tentar ser empática, ser simpática. Ela olha o cardápio de bebidas em sua mesa e levanta o olhar de vez em quando, mas sem direcioná-lo aos rapazes. Aquela é uma mulher bonita. Diz Carlos, o que você acha? Você está solteiro há pelo menos 6 meses. Jason ri. Sim, ela é muito bonita, mas eu não sei. Ele recua. Eu acho um método infalível para conhecer uma garota em uma situação como esta. Usei muito quando tinha sua idade e funcionava quase sempre. Na realidade, foi assim que eu conheci sua tia Luísa. Primeiro você localiza uma garota. Não faça contato visual com ela. Simplesmente pare e olhe ao redor. Depois olhe para o outro lado. Certifique-se de que ela perceba que você está à procura de alguém e depois vá embora. 1 minuto depois você vai até ela e diz: estive procurando por você em todo lugar. Eu a vi na fila, ou no meio da multidão, ou em qualquer outro lugar. E precisava lhe dizer que você é absolutamente linda. Esta não é uma cantada brega. Só queria lhe dizer que você é muito bonita. Jason ri e balança a cabeça, mas Carlos continua. Preste atenção, isso funciona. Depois que falar isso, ela poderá agradecê-lo ou dizer qualquer outra coisa, mas você deve pedir licença com educação e sair. Deixar o ambiente na mesma hora mostrará a ela que você é um cavaleiro e não está interessada em pressioná-la. Sua atitude a deixará mais confortável. Cerca de 1 hora depois, você a localiza, faz contato visual novamente e sorri. Se ela gostar de você, ela virá ao seu encontro. Isso funciona de verdade. Não subestime o galanteio ou os elogios. Jason ri de novo. Bom, tio Carlos, acho que você está certo ao dizer que a maioria das mulheres quer se sentir bonita, inteligente ou talentosa, mas os tempos são outros. Minha geração realmente não acredita em cantadas. Quero dizer que se você quiser usar uma cantada, então repete algo que está acontecendo para que pareça mais natural, mesmo se você disser: oi, estou tentando pensar em algo para dizer a você porque realmente quero conhecê-la. É mais verdadeiro e sincero do que uma cantada copiada de alguém ou que leu em um livro. Tudo bem, talvez você tenha razão. Carlos cede e faz um sinal em direção a Dana. Então você vai conversar com ela. Enquanto isso, Dan reparou os dois homens no bar, os quais parecem conversar sobre ela. Ela gosta do visual do mais novo, por isso ajeita sua postura. Dá uma olhada para Jason enquanto abaixa a cabeça levemente e depois desvia o olhar. Acho que vou, diz Jason levantando-se e indo em direção a Dana. Oi, ele diz. Não conseguia parar de olhar para você. Perdoe-me, posso me sentar aqui por 1 minuto? Claro, Dana diz, sorrindo sutilmente. Mas terá que ser mesmo só por 1 minuto? Por que apenas 1 minuto? Jason pergunta enquanto se senta em uma cadeira. Seu tom de voz é leve, suavemente paquerador. Ele não quer parecer intrometido ou agressivo. Estou com outra pessoa e temos que colocar o assunto em dia. Dana responde, notando que Jason não se apresentou. Alguns rapazes consideram isso uma disputa por poder.
mas ela está ciente. Jason pega o pequeno grão de informação livre que Dana ofereceu e espera poder usá-lo para manter o fluxo da conversa. Sem recorrer aos clichês usuais, ele continua com um tom de voz suave. Isso significa que vocês andaram se envolvendo em aventuras ultimamente. Dana ri. Depende da sua definição de aventura. Uma de nós, enfim, encontrou um ótimo apartamento e a outra conseguiu a oferta de emprego que queria, mas pela qual não estava esperando. Ela o fita nos olhos e depois desvia o olhar. E você conseguiu o apartamento ou a oferta de emprego? A oferta de emprego. Parabéns, Jason disse sorrindo. Minha amiga está voltando. Dana sorri amigavelmente para Jason. É claro que Dana poderia convidar Jason para ficar em sua mesa, mas em vez disso ela usou o princípio da escassez. Jason pergunta se ela gostaria de sair na sexta-feira seguinte. Por coincidência, Dana estará ocupada naquela noite. Jason pede o número do telefone dela, mas ela responde: Meu nome é Dana, passe-me seu número e eu ligo para você. Ela não apenas melhorou seu valor, como também ficou no controle neste possível relacionamento. Cantadas manjadas, igual cantadas ruins. Não acredita em cantadas de má qualidade ou em atitudes bregas, ensaiadas e refinadas. Cantadas como esperam que saibam fazer a reanimação cardiopulmonar, porque você tirou meu fôlego. Existe algum aeroporto aqui por perto ou é meu coração que está decolando? Estão completamente fora de moda. A maioria das pessoas não se sente encantada nem encanada por nenhuma delas. Depende das circunstâncias. Perguntas simples como: é a primeira vez que você vem aqui? Você gosta dessa aula? Eu acabei de ler este livro. O que você está achando dele? Tem 1000 vezes mais chances de funcionar, desde que você seja sincero, espontâneo e autêntico. 3 tipos de paquera. Podemos classificar a paquera em 3 tipos principais: pública, social e reservada. A paquera pública é normalmente uma maneira espontânea, divertida e inofensiva de iluminar o dia de alguém, adicionar uma pequena diversão à vida ou a um relacionamento e geralmente espalhar um pouco de felicidade no ar. A paquera social, o tipo que você acabou de ver no caso de Dana e Jason, agrega um elemento sexual à mistura que sinaliza interesse. A paquera reservada é particular, irradia charme e aumenta suas chances de fazer alguém se apaixonar por você em 90 minutos ou menos. Naturalmente, sua atitude, roupas, autoconfiança e personalidade contribuem para a habilidade de paquerar, mas tanto para um homem quanto para uma mulher gerar e enviar mensagens sexuais por meio de uma energia sexual madura é essencial para tornar-se mais irresistível a um parceiro. Espaço pessoal. Todos nós andamos dentro de um casulo invisível, conhecido como nosso espaço pessoal. Quanto mais distante uma pessoa está de nós, menos ameaçadora ela é. Quanto mais próxima, mais desconfortáveis nos sentimos, a menos que já tenhamos decidido deixá-la entrar em nossa vida. Culturas diferentes possuem normas diferentes de espaço pessoal.
Para o norte-americano, para os norte-americanos, os círculos concêntricos de defesa começam com aproximadamente 200 metros de distância. Mais longe do que isso é espaço público. E a partir daí o comprimento de um braço, espaço social, depois o comprimento do antebraço, espaço pessoal e finalmente cerca de 30 centímetros, espaço privado. Um dos maiores erros passíveis de se cometer durante qualquer primeiro encontro é julgar mal o espaço pessoal de alguém e ativar os sistemas de defesa emocional da pessoa. Em algumas situações cotidianas, em um trem, em um elevador lotado ou quando estamos sentados no teatro, somos capazes de desativar tais defesas, mas quando estamos paquerando, nossos sentidos ficam aguçados e qualquer intrusão inesperada pode ser um grande problema. A sensualidade é o que separa os homens dos garotos e as mulheres das garotas. Garotos e garotas procuram beleza, mas homens e mulheres adultos, com seu ar de confiança, segurança e mistério, exalam a verdadeira sensualidade. Compreender a diferença entre simpático e sensual é um hábito no mundo da fotografia de moda, principalmente quando se fotografa pessoas para a capa de uma revista. Pessoas bonitas, adoráveis e carinhosas têm seu lugar, mas não há como compará-las com pessoas sensuais e atraentes. Você vê pessoas bonitas na capa da revista Capricho e vê pessoas sensuais na capa da Nova ou da VIP. Beleza é para crianças, adolescentes e filhotes de animais. Sensualidade é para adultos. Paquera pública. Todos paqueramos de uma maneira ou de outra, brincando de esconde-esconde como se fosse com um bebê, provocando amigos ou pessoas amadas, surpreendendo-as com pequenos presentes, fazendo algo pensado e inesperado, fazendo-se difícil, sendo modesto ou fingindo espanto ao ouvir uma história indecente. Esses são comportamentos divertidos e relacionados à paquera, programados para aumentar o estímulo e a curiosidade e atrair uma reação favorável. Em muitas situações, você provavelmente nem se dá conta de que está paquerando. Você fala algo engraçado com uma mulher na farmácia ou brinca com um homem da lavanderia. O rapaz na padaria sorri e chama você pelo nome toda vez que o vê. Esses são tipos de interações humanas, programadas para apreciar e reagir. A paquera pública é inocente, faz que nos sintamos bem, afinal é uma forma de galanteio e nos mantém em contato com os demais. Não subestime a importância da paquera em sua vida diária. Felizmente, você pode aproveitar oportunidades para paquerar em quase todos os lugares, a qualquer momento. Você pode paquerar por segundos ou minutos, seja no trabalho, em uma viagem, durante as compras, na igreja, em uma partida esportiva, em um clube de música, em um funeral, em um casamento ou em uma reunião dos alcoólicos anônimos. Entretanto, cedo ou tarde decidirá que alguma pessoa com quem tenha paquerado merece atenção adicional e que você está interessado em descobrir mais sobre ela. Esse é o momento de tentar uma paquera social.
Paquera social. A paquera social é uma maneira amigável e divertida de mostrar a alguém que você o notou e está interessado nele e pode indicar qualquer coisa desde oi, eu gosto do seu estilo. Acho que poderíamos nos conhecer melhor. Até prenda-me se for capaz e veja o que pode acontecer. Quando pensamos em uma paquera social típica, normalmente imaginamos duas pessoas conversando em uma festa, bar ou clube. Ambas estão muito bem vestidas, bebem seu vinho com elegância. A câmera se aproxima de seus olhos, que enviam sinais inconfundíveis, enquanto as pessoas fazem observações sarcásticas e cheias de insinuações sexuais. Isso é ótimo, mas existem muitas formas mais simples e menos cinematográficas de paquera social. Tudo consiste em estabelecer uma conexão pessoal e fazer a química fluir. Você também pode usar um olá ou um adeus para enfatizar como se sente bem quando estão juntos. A pessoa pode emprestar o casaco caso você esteja com frio. Você pode acidentalmente esbarrar nela ou encostar os ombros casualmente enquanto estiverem andando na rua. Olhe-a de relance, olhe-a com o canto dos olhos, diga-me como ela ficaria bem naquela roupa que está vendo na vitrine da loja. Menos é mais. Se você foi a um leilão ou viu um filme, deve ter percebido que quando os compradores experientes dão lances por um lado, são muito sutis em seus gestos e expressões, ainda assim, suas ofertas sempre são notadas. Esses licitantes são confiantes, indiferentes e levemente misteriosos. Os amadores, por outro, são muito fáceis de identificar, pois acenam com as mãos ou com seus prospectos para garantir que sejam vistos. Observe o que os licitantes profissionais e experientes fazem e aplique ao paquerar. Não seja controlador, óbvio ou evidentemente sensível, e não mude seu jeito para conseguir atenção nesse campo, assim como em muitos momentos da vida, menos é mais. Uma mulher pode enviar sinais sexuais ao lamber seus lábios levemente, tocar seu colar com os dedos, brincar com seu cabelo ou com suas joias, ou passar a mão por sua coxa. Um homem pode fazer a mesma coisa ao ajeitar a gravata, passar a mão no cabelo ou mexer a cabeça com suavidade. Obviamente existe uma linha tênue entre insinuação sexual excessiva e insuficiente. No geral, você deve tomar cuidado para que seu comportamento não envie sinais confusos ou prometa mais do que está preparado para oferecer. Se você expuser demais sua sensualidade na paquera social, provavelmente será visto como uma pessoa provocante ou simpática ou boba. Caso se exponha muito pouco, corre o risco de se tornar apenas um amigo. Paquera em ação. Vejamos um exemplo. Jenna é uma pessoa naturalmente sociável e tem facilidade para conversar com estranhos.
Enquanto aguarda um voo para Memphis, no aeroporto de Baltimore, ela avista um rapaz que parece criativo e, ao mesmo tempo, prático, exatamente seu tipo. Ele veste uma camiseta preta e calça jeans. Seu cabelo parece deliberadamente desgrenhado e sua bolsa preta de couro aparenta ser velha, mas ainda assim é elegante. Ele lê o jornal e ela nota que ele não está usando aliança. Ela se senta em frente a ele dentro de seu espaço social e sente-se confortável. A cena se desdobra. Enquanto mexe o cabelo, Jenna percebe que seu brinco esquerdo sumiu. Ela olha para o seu colo, depois ao redor da cadeira e embaixo das cadeiras próximas a ela. O homem por quem ela se interessou percebeu seu dilema e Jenna vê que ele está sorrindo. Ela atraiu sua atenção. Ela olha diretamente para ele, um pouco envergonhada, e balança a cabeça. Perdi um brinco em algum lugar. Ele se oferece para ajudar, mas eles não conseguem encontrar o objeto. Você estava com um brinco quando chegou aqui? Ele pergunta enquanto ela se senta novamente. Ele também se senta, mas nesse momento diz, posso, e se senta na cadeira ao lado. Ele sabe que entrar no espaço pessoal privado de alguém pode fazer a pessoa se sentir desconfortável ou até mesmo intimidada. Veja o quadro Espaço Pessoal. Não tenho certeza. Espero não tê-lo perdido na geladeira, na galeria. Observação, informação livre. Como ele é, Geno vira a cabeça, aproxima-se um pouco mais e joga o cabelo para trás, mostrando a ele o outro brinco. Depois de uma conversa geral durante a qual ele pergunta sobre a galeria e descobre que Geno estará em Memphis a negócios por 4 dias, ele a convida para um encontro. Ele mora lá, portanto conhece todos os lugares interessantes. Ela diz que não, pois precisará consultar sua agenda antes, mas pede o número de telefone dele. Obviamente, esta não é a primeira vez que Jenna perdeu um brinco ao sentar-se perto de um rapaz atraente. Ao envolvê-lo em uma emergência divertida, ela o atraiu para uma conversa. Conversou o suficiente para saber que esta está realmente atraída por ele. Projetou um momento sexual sutil, aproximando-se o suficiente para mostrar o outro brinco, e o conduziu a convidá-lo para sair. Caso no final ela decidisse que não estava interessada, poderia ter se aproximado menos, ou se chegasse a esse ponto, poderia recusar o convite. Eles teriam continuado a conversa por alguns minutos e depois desejariam um voo agradável um ao outro e seguiriam caminhos separados. Todos podem paquerar. Se você se sente desafiada pela arte da paquera ou não se acha atraente, inteligente ou interessante o suficiente para se dar bem, não se preocupe, a paquera em geral está mais relacionada com o bom humor e com a vitalidade do que com ombros largos ou um rosto bonito. A doutora Mônica Moro, psicóloga da Webster University em St. Louis, realizou uma pesquisa sobre técnicas de paquera usadas em bares, shoppings e lugares ao quais pessoas jovens vão
para se conhecer. Ela concluiu que não são as pessoas fisicamente mais atraentes que são abordadas, mas sim aquelas que sinalizam disponibilidade e confiança por meio das técnicas básicas de paquera, como contato visual e sorrisos. O simples fato de indicar seu interesse por alguém coloca você na metade do caminho, e isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Paquera reservada. Agora que passamos pelos princípios que estão por trás da antiga e respeitada arte da paquera, chegou a hora de colocar esses princípios em prática por meio da paquera reservada. Ao contrário dos tipos público e social, a paquera reservada trata restritamente da atração sexual, não do tipo que serve para consumo público, mas sim no âmbito cara a cara. Trata-se de duas pessoas que detectam e respondem à energia uma da outra. Quando você está com alguém que pode ser seu oposto compatível e o tempo começa a passar, é melhor saber como paquerar cara a cara e mostrar seu charme e sua sensualidade. Do contrário, o relacionamento pode facilmente entrar no modo apenas amigo. Considere a próxima sessão como o Kama Sutra da paquera. Fortaleça suas vibrações sexuais para chegar ao amor. Você precisa aprender a concentrar e preparar sua energia sexual para depois oferecê-la como parte do seu pacote geral de personalidade. Parece intimidante. Na verdade, é bastante fácil e divide-se em 4 partes, as quais chamo de atividade física, pés no chão, olhares e prática de paquera. Atividade física. Praticar alguma atividade física ajuda a entrar em contato com o seu corpo por meio do exercício, uma necessidade, já que a sensualidade está profundamente conectada à parte física e animal. Para conseguir uma paquera reservada eficaz, você precisa estar profunda e visceralmente sintonizado com essa sua parte. Você pode já ter se envolvido em uma nova atividade física como parte do seu plano de ação de socialização, mas se ainda não o fez, matricule-se em algumas aulas. Mesmo um programa de uma ou 2 semanas servirá. Paraquedismo, kickboxing, dança do ventre, yoga, tênis, levantamento de peso, taekwondo, aulas de rumba, qualquer atividade na qual seu corpo esteja 100% envolvido. Encontre o melhor instrutor ou a melhor associação. O instrutor será seu primeiro aliado na arte da paquera, pois os ajudará a conectar-se com a percepção do seu próprio corpo. Se você fizer exercícios individualmente, evite distrações como assistir a TV ou ouvir música enquanto corre. Tente ouvir seu corpo ao circular a atenção da pelve ao estômago, do estômago ao peito, do peito à garganta e depois de volta à pelve. Esse exercício colocará sua energia em movimento. Pés no chão. Na história do começo deste capítulo, você percebeu que Kira se moveu na metade da velocidade de Charlene. Kira estava com os pés no chão. Ela sabia como respirar. Quando você controla sua respiração, automaticamente acalma seus nervos e relaxa, o que, por outro lado, permite o controle da mente e do corpo e a expansão de seu potencial e de sua energia.
Pode ser que, em alguns momentos, quando estiver paquerando ou abordando pessoas, de repente se sinta nervoso, ansioso ou despreparado. Você tem vontade de sair correndo. Isso ocorre porque você entrou em pânico ou, no mínimo, seu mecanismo de luta ou fuga entrou em ação e involuntariamente o fez querer fugir. Quando esse mecanismo recebe sinais de que você está nervoso ou desconfortável com uma situação, ele começa a bombear adrenalina e transfere sua respiração para o peito, deixando literalmente pronta para sair correndo a toda velocidade. Felizmente, seu parceiro pode perceber isso e também se sentir desconfortável e todo o processo poderá desandar, mas mantenha a calma. Para conseguir uma paquera reservada eficaz, você precisa estar profundamente sintonizado com sua parte física. Aqui, aqui entra a respiração abdominal, ou instalação diafragmática, como é conhecida tecnicamente, para ajudá-la a colocar os pés no chão. Não entrarei em detalhes sobre a vasta ciência por trás da respiração abdominal. Basta dizer que, quando você respira e aplica pressão na barriga, seu diafragma é empurrado para baixo, o que permite que seus pulmões se encham de ar. Isso coloca mais oxigênio no seu sangue e diminui o esforço realizado pelo coração. Como consequência, você desacelera, acalma aquela sensação de pânico e encoraja seu candidato escolhido a se apaixonar por você sem sem mãos suadas e respiração pesada. Além de ser a forma mais eficiente de respirar, a instalação diafragmática também massageia os órgãos abdominais a cada respiração e melhora a circulação. Portanto, adquira esse hábito para melhorar seu bem-estar emocional e físico. Durante os próximos dias, sempre que puder, coloque uma mão no peito e a outra no abdômen e pratique inspirar e expirar até que a mão sobre seu umbigo seja a única a se mover. Olhares. A palavra paquera, em seu significado corrente, remonta à Inglaterra da metade do século XVIII, onde Lady Frances Shirley levou a crédito pela invenção do termo paquera do leque para descrever as mulheres que usavam o ritmo de paquera de seus leques em combinações com seus olhos e boca, para provocar e enviar sinais sexuais. O uso público do leque pode ter acabado, mas a paquera ainda se resume principalmente aos olhares. A paquera começa com os olhos, porque, como na maioria das comunicações cara a cara, seus sinais vão onde seus olhos vão. Depois disso, você pode paquerar com a boca, um sorriso, um biquinho, com a personalidade, com timidez ou galanteio, ou com seu senso de humor. Você pode paquerar com palavras ou com alimentos e bebidas. Pode paquerar por negócios ou por prazer, com ou sem objetivos. As possibilidades são infinitas, mas primeiro você precisa enviar olhares. Quase todos sabemos o que acontece ao dirigir à noite e trocar os faróis altos pelos faróis baixos. Eles deixam de brilhar diretamente o que está à sua frente e ficam um pouco menores e mais espalhados. Deixam de iluminar
iluminar a distância para iluminar o espaço imediatamente à sua frente. Deixam de ofuscar os motoristas que vêm na sua direção para que eles saibam que você os viu e que é seguro continuar avançando. Arranje 2 ou 3 encontros seguros com pessoas com as quais se sente bem. Um amigo, alguém que não vê há algum tempo, o irmão de alguém. Mas não escolha alguém com quem você já tem um padrão de comportamento bem estabelecido, para não correr o risco de voltar ao padrão sem pensar. Esses encontros de baixo risco o ajudarão a praticar as novas habilidades e avaliar o que o faz sentir bem e o que precisa ser trabalhado, mas sem a ansiedade de um encontro de verdade e sem expectativas reais. Quanto mais você pratica a paquera, melhor ficará, mas 2 encontros de prática são o mínimo que precisará antes de encarar um encontro de verdade com alguém que poderia ser seu oposto compatível. Alguns bons lugares para praticar um encontro seriam um curso de mini-golf, um boliche, o zoológico, uma exibição profissional, uma feira, uma aula de cerâmica, talvez até uma galeria de arte. Tais tipos de lugar oferecem uma atividade que ajuda a quebrar o gelo e propicia um assunto sobre o qual conversar. Você não vai seduzir a pessoa ou fazê-la querer abrir mão de tudo por você, mas a fará sentir-se acolhida e atraída. Sempre lembre-se de fazer muitas perguntas e compartilhar informações pessoais. Busque momentos. Eu também e tente 1 ou 2 toques incidentais. Age como um adulto. Tenha consciência do seu corpo e da sua sexualidade. Pratique olhares, respire pelo abdômen, sincronize, divirta-se e, acima de tudo, mantenha a conversa e o clima otimistas e positivos. Agora ele está falando sua língua. Uma das formas mais profundas de ser compatível com outra pessoa é a maneira como vocês dois entendem o mundo ao seu redor. Fazemos isso ao receber as informações do mundo exterior por meio dos sentidos e depois expressar essas experiências sensoriais em palavras. Em nossa vida diária, apoiamos-nos principalmente em 3 sentidos: visão, audição e tato, ou, para ser mais abrangente, sensações físicas. Quando passamos pela infância, começamos sem perder conscientemente a desenvolver um favoritismo entre nossos sentidos para ajudar a entender o mundo. Algumas pessoas se apoiam mais na aparência das coisas, outras no som e outras na sensação das coisas. Quando passamos pela infância, começamos sem perceber conscientemente a desenvolver um favoritismo entre nossos sentidos para ajudar a entender o mundo. Apesar de os opostos compatíveis em geral não serem compatíveis em suas preferências primárias, vejam um exemplo de como isso é importante quando você quer que alguém se apaixone por você. Ben decidiu que pode ler suas notas para a apresentação do dia seguinte tão bem em uma cafeteria na beira do mar quanto no escritório.
Então ele se sentou no pátio, tentando não se distrair muito com o colorido desfile de pessoas que caminham, andam de patins ou passeiam com o cachorro. Jack, uma estudante universitária que vai àquele local o tempo todo na primavera, está na mesa ao lado preparando-se para uma prova. Quando o garçom se aproxima, Jack pede um café expresso duplo e uma fatia de torta de amêndoa. Sem perceber, talvez Ben pede o mesmo. O garçom percebe e mentalmente encolhe os ombros. Quando ele volta, coloca o pedido de Jack na frente dela e diz: um café expresso duplo e uma torta. Uma torta de amêndoa. Depois vai até a mesa de Ben e diz a mesma coisa, exatamente da mesma forma. Ben e Jack se olham e riem. 20 minutos depois, o garçom volta. Ben pede outro café e aproveita a oportunidade para inclinar-se para a frente e perguntar a Jack o mesmo pedido. Obrigado. Talvez mais tarde, ela sorri. Depois de aproximadamente uma hora e de uma divertida paquera por meio de contato visual e sorrisos, Ben e Jack começam a conversar. O dia está quase acabando. Ben cria coragem e decide avançar um pouco mais, mesmo sem perceber. Ben é uma pessoa visual, uma pessoa que aprende a ver o mundo mediante a aparência das coisas. Você gostaria de caminhar pela praia para ver o pôr do sol? Ele sugere: adoro a forma como o céu muda de cor tão rapidamente. Adoro ver as luzes acendendo nos cafés quando anoitece. É uma visão maravilhosa. Você percebeu bem, está falando sobre a aparência das coisas. Não sei, Jack responde. Acho que não sinto o mesmo. Estou confortável aqui. Vou ficar um pouco mais e depois tenho de ir embora. Mas obrigado, ela disse. Sinto e confortável. Ela diz: sinto e confortável. Talvez Jack não consiga se relacionar facilmente com o pequeno esboço do pôr do sol, do, do pôr do sol de Ben, porque Jack é do tipo sensível que aprendeu a confiar mais na sensação das coisas e a tomar decisões de acordo com essa percepção. Jack é sinestésica. Felizmente, Ben leu sobre as diferentes formas pelas quais as pessoas processam experiências. Por isso, reconheceu a escolha de palavras de Jack e também percebeu suas roupas confortáveis e largas. Ele também percebeu que ela fala lentamente e com frequência olha para baixo quando está pensando. A forma de chegar ao seu coração, portanto, é dizer como seria a sensação, não o visual, de uma caminhada pela praia durante o pôr do sol. Ben tenta novamente. Você sabe o que eu mais gosto em uma caminhada na praia? Ele pergunta. Não. Ela diz o que? A suavidade da areia e a forma como a água sobe pelos seus calcanhares é aquele tipo de neblina morna e salgada que flutua no ar ao seu redor. Entende o que eu quero dizer? Jack inclina a cabeça e sorri. Agora você me fez sentir que eu mereço uma pausa. Por que não? Ela
fecha os livros e coloca-os na mochila. Espere um minuto, vou ao toalete. Se Jack fosse uma pessoa auditiva, em vez de sinestésica, ele teria percebido que seu olhar se movia da esquerda para a direita, em direção às suas orelhas, enquanto ela pensa ou quando ela fala sobre o som das coisas. Nesse caso, ele teria feito bem em convidá-la para uma longa caminhada pela praia, ao dizer algo como: sabe o que eu mais gosto em caminhar pela praia? Eu mais gosto em uma caminhada pela praia. O som das ondas quando elas quebram a areia. Aquele suave assobio quando as ondas tocam a areia. As gaivotas cantando sobre o mar. O som da música que vem das lanchonetes. E quando você entra em sintonia com o sentido preferido da outra pessoa, não está apenas falando o mesmo idioma, mas também vendo por meio dos mesmos olhos, ouvindo pelos mesmos ouvidos e sentindo os mesmos sentimentos. E isso pode ser algo poderosamente sedutor. Com qual descrição da caminhada pela praia você se identificou mais?